Olá, leitores! Eu sou a Janaína, esse é o Estante de Fantasia e hoje nós estamos aqui para ler livros de Natal. Vocês vão me perguntar assim, Janaína, você gosta de ler livros de Natal? E eu vou responder, não. Mas eu faço parte de 2 clubes de leitura coletiva e em dezembro as leituras escolhidas foram livros de Natal em ambos os clubes. Então, eu estarei fazendo essas leituras pelo bem geral da nação, porque o legal é a gente ler junto, discutir. E em clube de leitura, às vezes a gente lê um livro que a gente quer muito, que a gente gosta, e em outras vezes a gente lê um livro que a gente não quer tanto, mas que outras pessoas querem. E tá tudo bem, é assim mesmo que funciona. Essa é a graça da história, a gente sair da zona de conforto. E aí eu pensei assim, eu já vou ler 2 livros de Natal que eu não quero tanto. Por que não escolher mais um que eu estou muito ansiosa? E aí estamos aqui para fazer essas leituras. Vou começar muito bem mostrando o livro que eu escolhi, que é Em Cada Canto. Aqui é um livro de 5 contos de Natal. Eu fiquei sabendo dessa obra-prima por conta do Hitchcock, que foi o ilustrador dessa capa aqui belíssima. Ele é o autor de Acalantopia, que eu li e gostei muito, e aí eu conheci esse livro por conta dele e por conta da Jadina Lama, que é a autora de Um Instante de Você e de Quintal Fantástico. O Quintal Fantástico é um dos meus livros favoritos da vida, e ele também é um livro de contos. Então, Jadina escreveu um conto para esse livro aqui, e assim, a minha expectativa já tá lá em cima, entendeu? Eu acho que eu vou gostar muito, porque ele tem essa vibe sobrenatural, essa vibe fantástica. A gente tem um dragão aqui na capa, a gente tem um porquinho, um galo, um duende, um velhinho que parece Papai Noel. Enfim, eu acho que vai ser muito legal. E a minha expectativa, como eu disse, está lá em cima e eu espero gostar muito dessa leitura. Eu acho que vai ser 5 estrelas, hein? Mas veremos. Indo agora para as leituras coletivas que eu vou fazer. O primeiro deles é o livro O Casamento em Dezembro. Na verdade, é Casamento em Dezembro, tiro o. Aqui, aparentemente, a premissa é de uma mulher que vai se casar na véspera do Natal. Só que a irmã da noiva não quer que ela se case. Os pais da noiva estão se divorciando em segredo, então vai ser um rebuliço esse Natal nessa família. Essa é a premissa, eu não comecei a ler, mas eu acho que vai ser um livro bem normalzinho. Eu não acho que vai ser um favoritado, mas eu estou com a mente aberta, com o coração aberto, e espero que seja uma leitura agradável. E o terceiro e último livro que eu vou ler aqui é Uma Fazenda com a Magia do Natal. Esse é o livro 3 de uma saga de livros independentes, né? Então é de uma série de livros independentes. Aqui, nossa protagonista Kira, ela compra uma fazenda de árvores de Natal. E, gente, eu não sabia que isso existia na vida real, não, tá? Pra mim, na gringa, eles faziam igual a gente, comprava essas árvores de plástico e enfeitava. Mas lá fora, parece que eles vão na fazenda, cortam a árvore, embrulham, levam pra casa e decoram com a árvore de verdade. Eu fiquei chocada, explodiu minha cabeça quando eu soube disso, mas tudo bem. Voltamos à premissa do livro. A Kira, ela compra essa fazenda que tá velha, caindo aos pedaços, porque a irmã dela casou, foi morar longe dela e elas eram muito pegadas, então ela se sentiu sozinha, quis ser independente. Só que ela se vê sem dinheiro, então ela tem que reabrir essa fazenda que tá caindo aos pedaços, reformar. Parece que vai ter um romance, e aí eu já comecei a ler esse livro, tá? E eu não tive uma primeira impressão tão boa. Por quê? A Kira, ela já conheceu o par romântico dela, que foi o cara que não invadiu, mas entrou dentro da propriedade dela com 3 cachorros para passear. Ela adorou os cachorrinhos, eu já gosto dela. Mas ela ficou com a babá, cara, que é o Bennett. Porque ele tentou ser simpático com ela e ela foi grossa com ele porque ele é bonito. Gente, essa menina tem o que na cabeça? Não sei, não. Então, assim, essa primeira impressão não foi tão boa, não. Mas eu estou somente em 10%. Eu espero que o livro, a história melhore e me cative e me prenda mais. Por enquanto, foi uma leitura bem fluida. Eu li, sei lá, 50 páginas rapidinho e tá sendo ok. Não gostei muito do início, mas eu tenho expectativa de que melhore lá pra frente. Eu não falei com vocês, tá? Mas eu vou falar o nome dos autores que escreveram os contos aqui de Natal, né? No livro Em Cada Canto. A primeira autora foi a Bianca Pontes, depois a gente tem o Emanuel Ferreira, a gente tem a Jadina Lama, que eu já conheço a escrita dela, a Monique e Maitê de Magalhães e o Samuel Medina. Então, esses são os autores, né, que escreveram contos para esse livro. É um livro, pelo que eu vi aqui, independente, porque eu não estou vendo selo de nenhuma editora. Uma Fazenda com a Magia do Natal é da Intrínseca, tá? E o Casamento em Dezembro é da Harlequin. Eu não vou saber falar o número de páginas que ele tem para vocês, porque aqui no Kindle eu comprei recentemente, né? Então não sei como ver as páginas ainda. Perdoem a minha ignorância. Então eu vou ficar devendo o número de páginas para vocês. Então, são livros curtos, tá? Que eu espero
tirar proveito. Eu espero que sejam pelo menos de entretenimento para mim, tá? Que eu consiga ler e me divirta. E é isso, eu queria fazer essa introdução, acho que já ficou bem grandinha, né? A gente vai ler esses livros juntos e eu vou trazendo a minha opinião conforme eu vou finalizando as leituras. E assim, a minha expectativa é de gostar. Eu não sou muito de ler livros de Natal, porque eu nunca tive nenhum que chamou minha atenção para eu ler. Então, eu nunca fiz leituras, né, com essa vibe natalina. Mas eu tô de coração aberto e espero gostar. Finalizei a leitura de Uma Fazenda com a Magia do Natal. Mas eu vou fazer uma pausa porque eu preciso mostrar a decoração do meu Kindle para vocês. Esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando lendo com o Kindle, né? Porque antes eu não tinha Kindle. Esse é o meu primeiro. E é a primeira vez que eu estou fazendo um vídeo lendo, né? Com o Kindle, lendo livros no Kindle. É a primeira vez que eu estou usando o Kindle. Então, assim, até agora eu estou gostando bastante. Eu tô percebendo que consigo ler bem mais rápido com o Kindle. Não sei que fenômeno é esse, tá? Mas acho que no Kindle eu leio mais rápido. E eu quero mostrar a minha decoração. Essa capinha aqui eu comprei na Shopee. Então, ela já vem um pouquinho esbagaçada aqui, ó. Vocês podem perceber. Só que eu não queria trocar a capinha, eu queria devolver, enfim, isso é uma burocracia. E eu precisava da capinha porque eu não tinha outra. E esse aqui no específico, o Color Soft, ele deixa muita marca de dedo aqui atrás. Eu falei, gente, eu preciso dessa capinha. Então, eu fiquei com ela meio estragadinha aqui, mas tudo bem, é só um detalhe. Quero mostrar pra vocês os adesivos, porque fui eu, né, que escolhi lá no Pinterest, recortei, coloquei aqui, foi tudo feito por mim. E assim, tá bem simples, não tem nada demais, mas aqui, olhando pra esse Kindle, você me conhece como leitora. Primeiramente por conta da frase aqui, né? Eu vivo em livros de fantasia. Sou eu. A gente tem a figurinha fazendo referência ao Suriel, que carrega o primeiro livro de Acotar nas costas. A gente tem um Dracarys, porque House of the Dragon foi a minha obsessão de 2025. E quem nunca quis dizer um Dracarys na vida, não é mesmo? Nós temos a Runa Angelical dos Instrumentos Mortais, porque essa foi a saga que me fez a leitura de fantasia, tá? Nós temos aqui os dragõezinhos de Quartasa, que eu gostei muito, né, do primeiro livro, do segundo e do terceiro também. Estou ansiosa pelo quarto. E eu amo a Gale, então ela tinha que estar aqui. Nós temos o Corvo, né, do Clube do Corvo, do Six of Crows. E está escrito Sem Luto e Sem Funerais, que é o lema de sorte deles. E eu gostei muito dessa duologia, tá? A gente tem o Príncipe Cruel, tá? A gente tem uma coroa com uma cobra. Quem leu a trilogia já pegou a referência. Eu adoro essa trilogia também. E nós temos aqui Alquimais, que foi o livro que fez só com a minha cabeça, tá? E tá um diálogo entre a Helena e o Kane. A Helena diz assim: seja cuidadoso, não morra. E o Kane responde: só porque você pediu. E a gente tem a Amaris aqui, que eu amo. Então, assim, perfeito. E aqui no meio, nós temos a minha saga de fantasia favorita, que é Top, Trono de Vidro. Primeiro, fazendo referência à protagonista, ele, né? Rainha Vadia, Cuspidora de Fogo, a nossa querida. A gente tem aqui referência ao meu casal favorito da vida, que é Dorian, o príncipezinho, e a Manon, a bruxinha, e o meu luto eterno, que são os três. Então, assim, queria mostrar pra vocês, porque você viu o meu Kindle, você já sabe os livros que eu gosto de ler. Queria dizer também que eu consegui, tá, botar película nesse livro, mas que deu um trabalho tremendo. Aqui na minha cidade, uma cidade pequena, eu não achei de jeito nenhum. Eu tive que ir para a cidade vizinha, aí lá deu muito trabalho para achar, mas eu consegui achar, está aqui devidamente protegido. Eu gostei desse tapinha porque ele protege, assim, ó. Posso deixar ele na mesa, ele não fica grudando poeira na tela do querido, sabe? Então, gostei bastante. Mas agora vamos voltar para o tema do vídeo e vamos conversar sobre Uma Fazenda com a Magia do Natal. Eu botei aqui o brilho no máximo para vocês conseguirem visualizar, né, a capa desse livro. É um livro que eu não gostei tanto, tá? Eu tenho duas razões muito específicas. A primeira delas, o motivo da nossa protagonista, né, ter criado uma rivalidade com o par romântico dela no início do livro. O que acontece? A nossa protagonista, como eu disse para vocês, eu acho, na introdução desse vídeo, ela comprou uma fazenda de árvores de Natal que está caindo aos pedaços. E aí ela tinha alguns planos, né, de fazer algumas coisas para ganhar dinheiro nessa fazenda, só que tá tudo dando errado. E aí a alternativa que ela vê é vender as árvores de Natal que já tem a plantação lá. Então ela vai reabrir essa fazenda de árvores de Natal, né, para levantar uma grana. Só que enquanto isso, ela tá vivendo uma situação meio precária. Então o aquecedor da casa dela não está funcionando.
E aí, um belo dia, ela sai pra andar pela fazenda coberto, assim, com um cobertor. E nesse passeio ela encontra o Ben. O Ben, ele tá ali passeando com os 3 cachorrinhos dele, que são muito fofos. E ela adora os cachorrinhos, logo de cara. Ela já faz amizade com os animaizinhos. Inclusive, é um ponto que eu gosto da protagonista. Ela é muito amiga dos animais, então me senti entendida, entendeu? Eu gostei dela por isso. Mas ela é muito mal educada com o Ben, simplesmente porque ele é bonito. É essa justificativa que ela dá pra gente, tá? Ele percebe que ela tá, né, numa situação meio complicada, porque ela tá enrolada. Não cobertou, né? Ela não tá com um agasalho nem nada. Então ele fica preocupado, porque ele tem essa tendência, né, de se preocupar com as pessoas. Ele é muito fofinho. E aí ele pergunta se ela precisa de ajuda e tal, e ela sai na maior ignorância. E eu entendo que isso é por conta do desenvolvimento da protagonista. Ela começa uma menina mimada, egoísta, que acha que não precisa da ajuda de ninguém, e ela termina uma mulher jamais madura, que entende que ser independente é diferente de fazer tudo sozinha. Então, essa primeira atitude da protagonista, eu entendo que tenha um fundamento, que seja por uma razão. Mas isso não faz com que seja menos patético. Pra mim, não fez sentido nenhum ela ser ignorante com o cara que tava tentando ajudar ela e dar desculpa de que ela foi ignorante porque ele é bonito. Ora bolas, como assim? Então, essa parte eu não gostei. A segunda parte que eu não gostei é a questão da ambientação da cidade pequena. Porque eu moro numa cidade pequena. Eu sei como, apesar de eu estar no Brasil e essa história se passar lá na gringa. Mas lá eles têm uma reunião, tá? Que eles vão falar sobre assuntos da cidade. E aí eles começam a se meter na vida da Kira, sabe? Ah, você deveria ir lá na fazenda dela fazer isso. Vamos fazer isso pra... Sabe? Tipo assim, se metendo na vida da mulher. Sendo que a mulher chegou há pouco tempo, já demonstrou que não quer contato com as pessoas. Então, assim, eu achei isso uma coisa muito caricata e eu não gostei, tá? A questão do Natal, da ambientação natalina, é legal. A gente percebe que eles têm festas, têm feiras, têm árvore de Natal, tem esse clima legal do Natal. Porém, esse clima do Natal eu não acho que é uma coisa realista para mim, porque eu acho que existe uma diferença muito grande entre o Natal na gringa, o Natal que neva, que tem Papai Noel, que faz frio, que a galera toma chocolate quente, e o Natal do Brasil, que a gente está aqui no calorzão de dezembro, em pleno verão, que a gente vai comemorar o Natal fazendo churrasco, na piscina, na praia, comendo salpicão, feijão tropeiro, junto com os parentes, primo correndo na casa do avô para um lado, outro primo correndo na casa da avó para o outro. Então, assim, a bagunça do nosso Natal brasileiro é muito diferente do Natal da gringa. Então, eu não consigo ter essa ambientação, me sentir uh, representada, sabe? Então, eu achei essa questão do Natal é legal, sim, mas é uma coisa muito Disney para mim. É uma coisa muito diferente da minha realidade. Ele não me trouxe a representação que eu gostaria que o Natal me trouxesse. Esse Natal daqui não é o Natal que eu passo aqui no Brasil, gente. Está muito diferente. É muito longe. Então, é um livro legal. É um livro de romance. Eu li bem rápido, tá? Lá pro meio do livro a gente vai acabar, né, se afeiçoando aos personagens, principalmente ao Ben. Depois a Kira também a gente começa a gostar dela, a gente começa a entender ela. Mas é um livro que eu recomendo se você gosta de livros de romance. Se você não gosta de livros de romance, eu acho que você não vai gostar. Eu, assim, é um livro razoável pra mim, sabe? Não foi um livro ruim, mas também não foi um livro bom. É um livro que tá ali no meio termo. Li, entreteu, mas assim, não foi o super entretenimento que eu estava esperando. Eu achei, quando eu li o título, né, Uma Fazenda com Magia do Natal, eu pensei que seria uma fazenda com cavalo, porco, galinha. Eu pensei que seria esse tipo de fazenda. Mas não, aqui a gente só tem árvore de Natal, tá? A fazenda é de árvores de Natal. Então, assim, nessa questão do interior que eu pensei que teria e que eu gosto bastante, não teve. Então, foi um livro, pra mim, bem razoável. Se você gosta de romance, vai com tudo. Mas se você não gosta, não é um romance diferente de nada, não. É um romance bem clichê. O final é clichê, o início é clichê, o meio é clichê. Tem essa questão muito caricata da cidade pequena sendo retratada. E essa questão do Natal, que não tem nada a ver com o Natal que eu passo aqui no Brasil, que acredito que você também passe aqui. Esse primeiro conflito da Kira com o Ben não me convenceu. Então, é isso. Mas é uma leitura fluida, eu li bem rápido, tá? E é isso. Essa foi a minha opinião sobre Uma Fazenda com a Magia do Natal. E é um livro razoável. Não é ruim, mas também não tem nada de extraordinário, de novo, de interessante. É um livro, pra mim, razoável.
Finalizei a leitura de Em Cada Canto, 5 contos de Natal, e já posso adiantar que gostei muito do livro. Traz essa ambientação natalina, né? Alguns são mais aconchegantes, outros trazem uma crítica social mais pontual. Então, no geral, foi um bom livro. É claro que eu tive meus contos favoritos e meus menos favoritos, mas de modo geral, é com certeza um bom livro. Eu vou usar o índice aqui do livro mesmo para a gente conversando sobre cada conto separadamente. Lembrando que são contos, então histórias curtas, e eu não posso dar muito spoiler, então vai ser um resumo bem rápido ali da premissa de cada conto e o que eu achei sobre cada um deles. O primeiro conto se chama Visa e foi escrito pela autora Bianca Pontes. Nesse conto específico, a gente conhece o Luiz, ele é uma criança que está passando o seu primeiro Natal sem a sua bisavó. Então, ele era muito próximo, né, da senhora, ela acabou falecendo, e ele está passando o Natal ali com os familiares quando ele entra no sótão e se depara com o fantasma da sua bisa. É uma história que fala sobre o luto, sobre como passar essas datas festivas sem as pessoas que a gente gosta muito. Então, quando finalizei essa história, eu fiquei com o coração bem apertadinho, mas é uma história muito bonita e esse é um dos contos mais curtinhos que a gente tem aqui no livro. Então, foi rapidinho de ler e foi muito interessante também, eu gostei bastante. O segundo conto do livro é o melhor Natal da história e ele é escrito pelo Emanuel Ferreira. Eu não conhecia esse escritor, mas já gostei no primeiro contato com ele, porque ele escreve muito bem. Esse eu posso dizer que foi o meu conto favorito do livro, porque ele conta a história do Bruno, um jovem que está passando o Natal na sua terra, em Minas Gerais, e começa a nevar. Ele, então, junto com os pais, né, porque os pais dele são caçadores de monstros, descobrem que está nevando porque um vampiro está na cidade. Aí os pais vão tentar capturar esse vampiro, não vão conseguir e vai acabar sobrando para o Bruno resolver toda essa confusão. Então, foi um dos contos mais mágicos, né, com criaturas mágicas, a ação acontecendo, mas eu gostei muito porque ele trata essa questão de bem e mal, quem tá certo, quem tá errado. Então foi muito interessante. E aqui a gente tem também referências às religiões de matriz africana, então foi um conto muito interessante, com certeza o meu favorito desse livro. O terceiro conto se chama Uma Lembrança pelos Anos de Atraso, e eu confesso que eu li esse livro por conta desse conto, porque eu já conhecia a escrita da autora, da Jade Nalana, já li outros livros dela, gosto muito da escrita dela porque é bem poética, e esse aqui não ficou para trás, foi uma história muito legal. Nessa história nós conhecemos a Bila, ela está passando ali o Natal, só que ela é uma menina em situação de vulnerabilidade social, então ela é muito pobre, ela está nas ruas, então é muito difícil essa época para ela e escancara na nossa cara a desigualdade social, né? Famílias que têm muito versus famílias que não têm nada. E a gente também tem uma questão mágica, né? Porque essa menina acaba encontrando um senhor e a gente depois vai entender quem é esse senhor. Então, foi uma história muito bonita, muito triste, mas que faz a gente olhar, né, um pouco além pro próximo, enfim. Então, gostei muito. A Jadna foi cirúrgica na crítica social, e esse eu posso dizer que foi o meu segundo conto favorito do livro. O quarto conto desse livro é Uma Tese de Natal, o título, e foi escrito pela Monique e Maitê Magalhães, mãe e filha. E aqui nós conhecemos um menino que a gente conhece como Sherlock e o seu melhor amigo que estão investigando o porquê do Papai Noel nunca entregar os presentes que eles pedem na cartinha. Eles acham que o Papai Noel gosta de tirar uma com a cara deles, porque teve um que eles pediram um skate e o Papai Noel deu o capacete e a joelheira e deixou o skate pro ano que vem. Então ele quer entender o que tá acontecendo e por que essas coisas acontecem, porque ele nunca ganha o que ele quer. E é uma história extremamente divertida. Eu ri muito nesse conto. É muito divertido, é muito leve, traz esse aconchego do Natal, então eu gostei muito. O final é um tanto quanto mágico, então foi bem interessante. Então eu gostei também muito desse conto. Já o terceiro é o Conto Frio. Ele foi escrito pelo Samuel Medina. Aqui nesse conto nós conhecemos um escritor que está andando pelas ruas da cidade buscando uma inspiração para escrever um conto de Natal. Olha só a referência. E ele acaba indo num shopping porque ele acha que o shopping tem árvore de Natal, pisca-pisca, então ele acha que lá ele vai ter uma inspiração. Ele então chega dentro do shopping, ele se depara com uma situação um tanto inusitada, envolvendo o Papai Noel e um dos duendes dele. Então é um conto bem mágico, traz essa crítica social ao verdadeiro espírito do Natal. A gente está vivendo um Natal consumista para dar presentes e receber presentes, ou a gente está realmente abraçando o espírito natalino, né? Fazer coisas boas, ajudar o próximo. Então,
Eu acho que foi o conto perfeito para fechar esse livro. Ele também é um dos contos mais curtinhos, mas também cirúrgico na sua crítica, e eu gostei muito. Então, no geral, foi isso. Eu gostei muito do livro. Creio que o livro entregou o que ele prometeu. Ele trouxe essa ambientação natalina. E são contos, então são histórias sim mais curtinhas. Não dá pra gente se conectar profundamente com os personagens, mas todas as histórias deixaram uma lição pra gente, uma questão que a gente pode repensar e pensar sobre essa época do ano. Então, eu gostei muito e adorei ter lido esse livro. Eu acho que trouxe essa ambientação natalina pra minha vida e gostei bastante, tá? E foi com certeza um livro 5 estrelas. Agora eu quero falar sobre outro conto que eu acabei lendo. Durante o mês de dezembro, eu participei do calendário do Advento do clube do livro que eu participo, e uma das atividades foi ler um conto de Natal. Só que vocês sabem que a minha TBR já está lotadíssima, então eu pesquisei um conto infantil de Natal e eu acabei lendo Uma Fantasia de Natal, escrito pela Ruth Neves. Gente, aqui nós conhecemos uma garotinha, tá? O nome do livro, na verdade, é Uma Fantasia de Natal, o presente mais especial de todos. E nesse livro nós conhecemos uma garotinha, a Lila, e o Cascalho, que é uma raposinha da neve que ela tem de estimação. Eles saem de casa para brincar na neve na véspera do Natal e eles acabam encontrando uma estrela caída. E para a estrela retornar ao céu, ela vai precisar que esses dois, né, a menina e a raposa, façam alguns atos de bondade. Então a menina vai ajudar próximo, e é um livro muito encantador. Ele é todo ilustrado, muito bonito, e traz essa questão que eu achei muito parecida com o último conto do livro Em Cada Canto. São vibes diferentes. Esse aqui é um livro infantil, aquele lá, né, é um conto adulto, mas eu acho que eles trabalham a mesma coisa, a questão do espírito natalino. O que as pessoas estão fazendo para deixar o Natal do próximo melhor ou mais agradável, fazendo alguma gentileza, né? Não adianta a gente encher a casa de enfeites, dar presentes para as pessoas, para os familiares e tudo mais, mas no restante do ano tratar todo mundo mal. Então, eu acho que esse livro ele traz essa questão de vamos fazer o bem, porque esse é o verdadeiro espírito do Natal. Então, foi muito legal ler o livro. Eu, como eu disse, ele é todo ilustrado, ele é um livro infantil, mas a história traz essa questão que faz a gente pensar, né? A gente realmente está ajudando o próximo, a gente realmente está amando o próximo no Natal, a gente só está ali, né, para fazer pose e tirar uma foto em família bonita. Então, foi muito interessante, gostei muito desse livro. É um livro infantil, então recomendo para quem tem crianças em casa. Eu acho que seria uma boa opção de leitura no Natal para trazer essa ambientação mágica. Aqui a gente tem um Natal, né, fora do Brasil, então está nevando, a menina está brincando na neve, mas ainda assim foi um livro também muito legal. É um livro infantil, mas, né, um conto, porque é bem curtinho, e eu gostei muito. Então, essa foi uma leitura extra que eu acabei fazendo por conta do calendário do Advento, e foi muito divertido. Foi muito curtinho, muito leve, é um livro muito bonito, e eu, com certeza, gostei bastante de ter lido Uma Fantasia de Natal, o presente mais especial de todos. Se você tem criança em casa, leia, porque eu acho que a criança vai gostar. Terminei Casamento em Dezembro, e não foi pra mim. Vamos começar fazendo um comparativo entre esse livro e o outro que eu li, que é Uma Fazenda com a Magia do Natal. Ambos são de gêneros que eu não curto muito. Um é um romance clichê e esse aqui é mais um drama familiar. E eu acho que Uma Fazenda com a Magia do Natal é de um gênero que eu não gosto, mas eu acho que ele tem potencial para ser querido por outros leitores, ou até um pouco querido por mim, porque ele é fluido. Eu li ele bem rápido, sabe? Eu pegava e eu andava com a leitura. Esse aqui foi muito diferente. Eu acho que esse foi o ponto principal para eu não conseguir gostar dele, porque a leitura se arrastou do início ao fim. Os personagens não me cativaram, sabe? Então, eu realmente não gostei muito desse aqui. E assim,
Eu acho que ele me foi panfletado como um livro de Natal, uma leitura de dezembro, e ele não entrega essa ambientação natalina. A gente vai ter um casamento, né, no dia do Natal, ou ali na véspera do Natal, nem me lembro mais, eu acho que é no dia. Mas essa ambientação natalina, esse aconchego do Natal, não existe. É claro que eu não estava esperando um Natal, né, do nosso jeito aqui brasileiro, eu não estava esperando isso como eu esperei e encontrei em um livro em cada canto, mas eu estava esperando esse Natal gringo mesmo, com neve e tal. A gente tem poucos momentos em que essa vibe natalina começa a surgir, só que ela nunca engata, ela nunca vem de fato. Então, eu acho que ter me panfletado isso aqui como um livro de Natal tá muito errado. Não é isso, tá? Esse livro é baseado no drama familiar, né? Então, 3 relacionamentos, e as pessoas tentando lidar com esses relacionamentos aí, alguns frustrados, outros com muita expectativa, na véspera de Natal, e toda essa questão de construir família, sobre ser mãe, sobre ser família, enfim. É sobre isso o livro, é essa reflexão que ele traz. E é uma reflexão até que válida, né? Eu acho que a parte do casamento ali da mãe que tá, né, passando por um divórcio, eu acho que é bem interessante, eu acho que essa parte foi a mais interessante do livro. Em contrapartida, a parte da irmã da noiva que quer destruir o casamento da irmã por convicções próprias, convicções individuais, eu acho que isso foi péssimo. Eu não gostei da irmã da noiva, ela é muito chata e ela foi um dos grandes motivos de eu também não ter gostado desse livro, porque eu achei que as motivações dela são muito individualistas e muito sem pé nem cabeça. Ela não tinha fatos para falar: "Esse cara não presta pra minha irmã e eles não devem se casar". Então, enfim, não gostei muito, tá. Queria ter gostado mais? Queria ter gostado mais. Queria ter vindo aqui falar que eu amei esse livro? Queria, mas não rolou, tá. Mas eu não vou me aprofundar nesse livro aqui, porque eu não gosto de falar mal de livro. Eu acho que se você leu esse livro e gostou, parabéns, que bom pra você. Se você tem vontade de ler esse livro, não se desmotive pelo que eu estou falando, a não ser que o seu gosto literário seja idêntico ao meu. Mas se você gosta de romance, se você gosta de drama principalmente, eu acho que talvez você possa gostar. Mas vai preparado para capítulos muito longos, tá? A gente tem esse ponto de vista alternado entre a mãe e as duas irmãs. Então a gente tem a mãe, que é a Maggie, depois a gente tem um capítulo da Kate, que é a irmã que não acredita no casamento, não acredita no amor, e a gente tem o capítulo da Rose, que é a que menos aparece, tá? Porque ela tá ali, né, envolvida com o casamento, então a gente não tem muito ponto de vista dela, porque meio que ela tá vivendo o final feliz dela. E então a gente tem mais ponto de vista da Cat, da Maggie, uma que eu gosto, outra que eu não gosto tanto. Então, assim, eu acho que tudo que cooperou pra eu não gostar desse livro. Mas se você tem vontade de ler, leia, tá? Eu sou a favor de você ler pra ver. Lê e aí você descobre se você gosta ou não, não vai pela opinião de outras pessoas. Mas é isso então. Eu vou finalizar esse vídeo com o meu top 3, né? Então, em primeiríssimo lugar, ficou Em Cada Canto 5 Contos de Natal. Um livro que eu dei 5 estrelas, eu amei, trouxe essa vibe de Natal como é aqui no Brasil, então eu achei essa representatividade muito legal. Em segundo lugar, eu vou colocar Uma Fazenda com a Magia do Natal, porque é um romancezinho clichê, tem a profundidade de uma colher de chá, mas a leitura é muito fluida. Em terceiro lugar, eu vou colocar Uma Fantasia de Natal, que é aquele livro infantil que eu acabei lendo para um desafio. E eu acho que ele é válido se você tem uma criança em casa. Eu acho que é uma leitura legal para ser feita na véspera do Natal ou no dia do Natal. Eu acho que é bem legal, um livro bem bonito, todo ilustrado, tem uma moral ali, né, pra gente discutir com a criança sobre a verdadeira magia do Natal. Então eu acho que é um livro infantil, né, obviamente, mas que é uma leitura válida pra gente fazer. E em último e quarto lugar, eu vou deixar Casamento em Dezembro, porque foi um livro que não funcionou pra mim, mas eu acho que esse vídeo como um todo foi muito legal de ser feito. Dezembro, né, com essas leituras, foi o mês que eu mais saí da minha zona de conforto. Eu não sou de ler drama, eu não sou de ler livros infantis, eu não sou de ler romances. E eu li isso em dezembro, foi muito legal sair da minha zona de conforto, me desafiar essas leituras que realmente me desafiam, né. Eu não costumo ler esses livros, geralmente eu não gosto muito deles, mas é legal a gente sair um pouquinho da nossa bolha de vez em quando, ler coisas diferentes. Então acho que foi muito válido, gostei muito de fazer esse vídeo
E eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, leitores!